Vamos dar início então à quarta parte da série de vídeos sobre fisiologia do exercício e basicamente a gente vai falar algumas questões do mesmo concurso que a gente estava desenvolvendo, o concurso da educação física, mas que tem alguns conceitos importantes que podem ser aplicados também à fisioterapia. Então a questão de número 31, ela vai falar sobre os tipos de sistemas de obtenção de energia. O sistema rápido, o sistema mais lento de obtenção de energia, né, o sistema ATP, CP, o sistema anaeróbico, são sistemas de obtenção de energia rápido, e o sistema oxidativo, que é o sistema que é de exercícios de longa duração. Tá certo? Então ele fala ali, ó, no enunciado da questão: a demanda de fornecimento de energia dos exercícios relaciona-se com sua intensidade e sua duração, como por exemplo ao se comparar uma corrida de 100 metros com uma maratona. Nas corridas de curta duração, há necessidade do fornecimento imediato de energia, dadas as afirmativas quanto ao tema. Então a primeira afirmativa: em uma corrida de 100 metros, atividade de curtíssima duração e alta intensidade, então curtíssima duração e alta intensidade, a demanda de energia é advinda exclusivamente do sistema anaeróbico. Correto, tá? Então, uma atividade de curtíssima duração e alta intensidade, basicamente sistema anaeróbico de curta demanda, né, de curta duração e de obtenção rápida de energia, é o sistema predominante nesse momento. Não quer dizer que o sistema oxidativo, isso é muito importante, ele não se inicie nesse período de atividade. Ele se inicia, mas a predominância é do sistema anaeróbico. Afirmativa de número 2, o sistema anaeróbico alático, né, que não tem presença de ácido lático, é o principal responsável pela ressíntese do ATP nos primeiros 15 segundos da atividade física, caracterizando-se como fonte de energia primordial em esportes de alta intensidade e curta duração. Correto, é o sistema ATP-CP, também responsável por essas atividades, né, em que ele tem maior predominância, maior atuação nas atividades de alta intensidade e curta duração. A capacidade que o sujeito tem em se manter exercitando sem a presença de oxigênio promove o acúmulo de ácido lático, perfeito, e consequentemente diminuição do pH, correto, né? Então o lactato, né, quando ele aumenta o lactato, né, ele promove consequentemente a diminuição do pH, né? Um pH que devia estar neutro, né, ele passa a tornar-se um pH, um meio ácido. Essa mudança no meio interno, ela pode gerar a cessação da atividade enzimática, né? A atividade enzimática ela pode até diminuir e terminar também a ressíntese de ATP. Por isso que esse acúmulo excessivo de lactato leva à interrupção da atividade. Tá? Então essa opção de número 3 também está correta, né? Também está certo. Então, verifica-se que estão corretas a 1, a 2 e a 3. Resposta, letra E. Próxima questão, a questão de número 32, diz que após iniciar um programa de exercício, um sujeito identificou que seu preparador físico utilizava diversos parâmetros para tentar manipular a intensidade de seus exercícios aeróbicos. Então eu tinha lá alguns, né, quem estava prescrevendo os exercícios, tem alguns parâmetros em que ele vai se basear na prescrição do exercício. Tá? Principalmente com relação quando você quer manipular a questão da intensidade do exercício. E aí ele pergunta: assinale a alternativa que aponta aquela que contém parâmetros fisiológicos que podem ser utilizados para controlar a prescrição do treinamento cardiovascular. A resposta correta é a letra B, que é o consumo máximo de oxigênio, frequência cardíaca e percentuais da frequência cardíaca de reserva. Então são esses parâmetros, o VO2 máximo e a frequência cardíaca, que são parâmetros que podem ser utilizados na hora da prescrição do exercício, quando eu quero manipular a intensidade.
O outro parâmetro que não foi citado aqui, mas que poderia ser citado, são as escalas de esforço, de percepção de esforço, né? A mais conhecida é a escala de Borg. Tá? Então essas três formas de manipular, de parâmetros para tentar manipular a intensidade de seus exercícios aeróbicos. O resto, ele fala sobre, por exemplo, dor muscular. Dor muscular não é parâmetro para prescrever intensidade, talvez parâmetro para interromper a atividade. Né? A escala de esforço percebido, ó, ele cita na letra C, mas dor muscular está errado. Flexibilidade não é parâmetro, composição corporal não é parâmetro, a pressão arterial é parâmetro para interrupção da atividade. Frequência respiratória também não é parâmetro. Flexibilidade, composição corporal, força, isso são parâmetros de aptidão física, né, que eu já falei em vídeos anteriores. Flexibilidade, força, composição corporal e capacidade de condicionamento cardiorrespiratório. Na letra E, a agilidade não é parâmetro, força muscular rápida muito menos e frequência cardíaca também muito menos. Um conceito importante que ele coloca aqui no item B, que é a frequência cardíaca de reserva. O que é essa frequência cardíaca de reserva? Essa frequência cardíaca de reserva é a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. Tá? Então eu meço a frequência cardíaca de repouso do sujeito, eu tenho a frequência cardíaca máxima, eu posso trabalhar com percentuais da frequência cardíaca de reserva, que inclusive é uma atividade, é um parâmetro melhor para ser utilizado do que simplesmente você utilizar a frequência cardíaca máxima, naquela fórmula conhecida como 220 menos a idade. Né? É interessante você levar em consideração a frequência cardíaca de repouso. E por que levar em consideração a frequência cardíaca de repouso? Porque quanto mais alto a frequência cardíaca de repouso, me dá uma ideia que esse sujeito está menos condicionado. Né? Então o condicionamento dele é menor. Então essa intensidade da frequência cardíaca de repouso me dá esse parâmetro. Então eu posso utilizar, por exemplo, na prescrição da frequência cardíaca de treino, a utilização da frequência cardíaca de reserva. Como? Posso fazer da seguinte maneira. Eu posso pegar a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. Tá? Isso eu posso multiplicar pelo percentual da atividade que eu quero. E depois somar com a frequência cardíaca de repouso. Tá? Essa é uma fórmula mais correta de você prescrever a atividade aeróbica. Eu calculo a frequência cardíaca de repouso e aqui eu multiplico pelo percentual. Tá? Por exemplo, se eu quero trabalhar com 60%, uma intensidade em 60% da frequência cardíaca de treino, né, eu não quero ir no máximo, eu vou utilizar o 0,6 ali na fórmula para chegar a um valor de 60%. Se eu quiser utilizar 80%, uma intensidade mais alta, eu vou usar o 0,8 para utilizar ali na fórmula. Tá? Então, esse é o conceito de frequência cardíaca de reserva, que é aquela frequência cardíaca que leva em consideração a frequência cardíaca de repouso. Eu tirando a minha frequência cardíaca, que normalmente está em repouso, o que me sobra, o de reserva para ir à atividade física até a máxima minha, predita ou medida num teste de esforço, é a minha frequência cardíaca de reserva. Tá certo? Então, resposta certa, letra B. Vamos para a questão de número 33. Um dos procedimentos que tem sido contraindicado durante a execução da maior parte dos exercícios físicos é a manobra de Valsalva, especialmente em indivíduos que possuem pressão arterial elevada. Então, essa manobra de Valsalva é contraindicado em pacientes hipertensos. Por quê? Porque ele eleva a pressão arterial, tá certo? E qual que é a resposta certa? Vamos lá para a resposta certa de uma vez. A 33, a resposta correta é a letra C. O que é a manobra de Valsalva? É uma apneia, é uma tentativa de expiração que envolve o fechamento da glote. Então, quando o sujeito vai expirar, soltar o ar, ele fecha a glote, né, e impede a expulsão desse ar. E a contração do diafragma e da musculatura abdominal. Esse procedimento pode gerar aumentos inadequados ou anormais na pressão arterial.
Por isso, durante exercícios, principalmente, por exemplo, exercícios de força, você fazer com que o seu paciente utilize a respiração durante o exercício, né, na fase concêntrica ele inspira, na fase excêntrica ele expira, e você evita essa manobra de Valsalva, tá? Por ser uma manobra que aumenta a pressão arterial. Então a resposta correta é letra C. Você vai ver que as outras os outros itens não tem nada a ver. Por exemplo, a inspiração é uma inspiração com a glote fechada, não é uma inspiração com a glote fechada, é uma expiração com a glote fechada. Ocorre relaxamento da musculatura abdominal, não. É a contração do diafragma mais a musculatura abdominal, mais o fechamento da glote durante a expiração é que caracteriza essa manobra de Valsalva. Então a resposta da questão de número 33 é letra C. A questão de número 34, dadas afirmativas sobre os princípios científicos do treinamento físico. Então vamos lá. De acordo com o princípio da individualidade biológica, elementos de uma mesma espécie apresentam variabilidade e respondem de forma diferente ao serem submetidos a um mesmo estímulo de treinamento. Perfeito. Resposta correta, né? Ao prescrever os exercícios, você tem que prescrever de forma individual, tá? Individual. Mas também tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado com essa questão da individualidade biológica. Em servir de desculpa para dizer assim, nem tudo que funciona com todos vai funcionar com ele. Na minha prática funciona mais isso, né? Que aí você pode abrir mão das evidências científicas e dizer que na prática funciona mais esse tipo de conduta, tá? Então existe a individualidade biológica, que é essa variabilidade em responder a um mesmo estímulo de treinamento, mas ela não pode ser usada como desculpa para você não utilizar as evidências e somente a sua prática clínica, tá certo? Item de número 2. Um dos importantes princípios do treinamento físico é o princípio da adaptação, que está intimamente ligado ao fenômeno do estresse e relaciona-se com a capacidade do organismo em se adaptar aos estímulos ou fatores estressantes gerados. Em relação a tal declaração, observa-se que quanto menor a janela de adaptação identificada, maiores as possibilidades de desenvolvimento dos componentes da aptidão física. E quanto maior a janela de adaptação, menores serão as respostas de treinamento. Correto. Nessa questão da adaptação ao estímulo ou fator estressante que vai gerar a resposta correta. Então existe uma janela aí que você deve respeitar, de tal forma que quanto menor a janela de adaptação identificada, maiores as possibilidades de desenvolvimento, quanto maior a janela, menores serão as respostas ao treinamento, né? São grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então esse item também está correto, né? O número 2 também está correto. O número 3, ele é de acordo com o princípio da sobrecarga, a evolução dos componentes da aptidão física somente acontece quando estímulos menores que aqueles já suportados pelo organismo são utilizados, gerando assim uma continuidade e diminuição da janela de adaptação. Essa questão está errada. Por quê? Porque ele está dando a entender que o princípio da sobrecarga é o seguinte: você está lá trabalhando com uma determinada carga, né, trabalhando com um pezinho livre lá de 3 quilos, e o sujeito está respondendo de forma adequada. Chega um determinado momento que cessa essa resposta, né, você precisa sobrecarregar para que não fique parado na mesma resposta obtida. E aí ele está dizendo que você tem que diminuir a carga, colocar cargas menores, o princípio da sobrecarga, né? Pelo contrário, você tem que colocar maiores cargas, né? Você tem que aumentar o peso, ou manipular o número de repetições, ou manipular o número de séries. Você tem que aumentar a carga, sobrecarregar. Então a questão de número 3 está errada. A questão 4, a afirmativa 4, diz que a estimulação predominante do volume e da intensidade deve ser adequada às fases de treinamento, seguindo uma orientação de interdependência. Assim, deve-se considerar que a relação entre volume e intensidade do treinamento é sempre diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o volume,
Quanto maior o volume, maior a intensidade. Não necessariamente você está manipulando o volume e manipulando a intensidade. Então a resposta está correta. Porque o volume, ele é o número, por exemplo, no treinamento de força. O volume tem a ver com a quantidade de estímulos, tá? E não com a intensidade do estímulo. Por exemplo, num treinamento de força, o volume é o número de exercícios mais o número de séries mais a frequência semanal. Tá? Isso não tem relação direta com a intensidade. Às vezes você manipulando uma dessas aqui, você aumenta a intensidade, mas não necessariamente você aumenta a intensidade. Tem até alguns estudos que mostram que você trabalhando no mesmo volume, tá? Mas as intensidades de exercícios diferentes, você tem os mesmos resultados. Tá? Então, volume e intensidade não tem essa relação diretamente proporcional, então por isso a afirmativa número 4 está errada. Então as únicas certas é a letra B, a 1 e a 2. A questão de número 35 fala sobre cardiomiopatia hipertrófica, que caracteriza-se pelo desarranjo das proteínas contráteis cardíacas e cursa com importantes alterações de contratilidade miocárdica. Dessa forma, o exercício físico deve ser prescrito de maneira a não potencializar as disfunções cardíacas pré-existentes. Quanto à prática de exercícios físicos, os portadores de cardiomiopatia hipertrófica devem ser orientados. Letra A. Não realizarem exercícios físicos de alta intensidade. Letra B. Não realizarem exercícios físicos se possuírem desfibrilador implantado. Não realizarem exercícios físicos se apresentarem dispneia no teste de esforço. Não realizarem exercícios físicos se possuírem história de morte súbita na família. Dar preferência para exercícios físicos que não envolvam pequenos grupamentos musculares. Então a resposta certa, afirmativa certa, é a letra A. Não realizarem exercícios físicos de alta intensidade. Tá? Não realizarem exercícios físicos de alta intensidade. É a contraindicação. O restante não são contraindicações, são contraindicações que a gente chama de contraindicações relativas. Você tem que levar em consideração outros parâmetros, não é uma contraindicação absoluta. Tá? E a letra E, pequenos grupamentos musculares, pelo contrário, né? Você tem um aumento da pressão arterial, você tem um aumento da pós-carga, que a gente já falou num dos vídeos de fisiologia do exercício, né? Que pelo aumento da PA, né, você tem um aumento da pós-carga, isso gera um esforço maior da massa muscular, né, do miocárdio. Né, e o paciente já tem uma cardiomiopatia, uma doença do músculo cardíaco, em que ele aumenta o tamanho, então não é interessante. Né, aqui na foto, né, tirada da Wikipedia, você tem uma cardiomiopatia hipertrófica, né, uma hipertrofia, principalmente do septo interventricular. Né. Você tem aqui o ventrículo esquerdo e aqui você tem o ventrículo direito. Entre os ventrículos você tem o septo interventricular e o aumento maior da massa é em relação ao septo interventricular. Tá? Não necessariamente os outros não aumentem também. E aí você percebe o quê? Uma diminuição na área do ventrículo. Né? Isso pode levar a uma diminuição. Se entra menos sangue, pode levar a uma diminuição no volume sistólico. Né? Pela diminuição da câmara cardíaca aqui. Tá? O aumento, a hipertensão arterial leva a uma hipertrofia miocárdica. Né? Pode levar a uma cardiopatia hipertrófica. O exercício... isso a gente chama de hipertrofia, é importante a gente falar isso aqui. Tá? Hipertrofia é concêntrica, ele vai para dentro, né? Diminuindo o tamanho. O exercício físico aumenta também,
gera uma hipertrofia do coração, mas uma hipertrofia excêntrica. Ou seja, a hipertrofia é para fora. Então o que aumenta a massa muscular aqui, ó, é fora do coração, tá? E esse aumento fora do coração não interfere na área do ventrículo esquerdo, tá certo? Aqui ela é prejudicial. Aqui ela, pelo contrário, é benéfica, né? Aumenta a força de contração, gerando um aumento do volume sistólico. E o VO2 está diretamente relacionado ao volume sistólico, né? É o débito cardíaco vezes diferença arteriovenosa. Débito cardíaco é o quê? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. Tá certo? Então a questão de número 35, a resposta certa é a letra A. A questão de número 36 diz que a doença arterial coronariana responde pela maioria dos eventos de morte súbita relacionados ao exercício em indivíduos com idade superior a 35 anos. No processo de avaliação e prescrição de exercícios em portadores de doença arterial coronariana, é necessário considerar, a resposta certa é a letra C. O teste ergométrico é fundamental para a estratificação de risco do paciente, pois pode propiciar a manifestação de alterações de contratilidade cardíaca. Então, se um paciente tem uma doença arterial coronariana, para prescrever o exercício, o teste de esforço seria mais indicado, porque aí você tem a frequência cardíaca máxima desse teste de esforço, e a partir dessa frequência cardíaca máxima você vai prescrever o percentual, né, através dessa frequência cardíaca máxima. E a estratificação de risco, que leva em consideração outros parâmetros, do tipo idade, outras comorbidades, né, sedentarismo, obesidade, isso vai fazer com que você prescreva a intensidade do exercício, né? Então o teste ergométrico nesses pacientes é muito importante, além de falar como está o funcionamento do coração durante o exercício. Porque se ele tiver algum problema durante o teste de esforço, né, esse problema tem que ser corrigido antes da realização do exercício. Tá certo? Então a resposta certa seria a letra C. A próxima questão, a gente pula a questão 37, porque não tem muito a ver, a gente passa para uma questão 38, que diz que o professor de educação física, durante a prescrição de exercícios físicos, solicitou que os atletas realizassem corridas curtas em velocidade e intensidade máximas com duração de 5 segundos e com intervalos de 5 minutos em cada realização. Então ele está fazendo o que a gente chama aqui de HIIT, que é um treinamento de alta intensidade, treinamento intervalado de alta intensidade. Como ele está fazendo esse treinamento? Primeiro, ele está fazendo uma série de 5 segundos de alta intensidade por uma série de 5 minutos de descanso. Tá? Então ele pergunta, mais uma vez, sobre os sistemas de obtenção de energia. É isso que ele quer saber. E a resposta certa é a letra A. A gente já comentou isso em uma questão anterior, nesse vídeo mesmo, né? O treinamento prescrito teve como sistema de ressíntese de ATP o sistema ATP-CP, em virtude da intensidade e duração das corridas. Além dos intervalos, né? Ele utilizou intervalos bem longos, o que já seria suficiente para a recuperação, né? Permite a restauração desse sistema, permitindo assim a possibilidade de um novo ciclo na ressíntese de ATP por meio desse sistema. Então ele usa um intervalo de recuperação bem alto, né? O que possibilita a ressíntese de ATP, né? Dá tempo de produzir o ATP, que será utilizado no momento dos 5 segundos de exercício de alta intensidade. Então a resposta da 38 é letra E. Tá? Então a 39 também, são 40 questões dessa prova, a 39 também não foi interessante, e a questão de número 40 também não foi interessante. Eu queria, que eu esqueci de um dado importante, voltar lá na questão de número 32. A questão de número 32, ela fala sobre um conceito muito importante, que é lá na letra A, que é o duplo produto. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do duplo produto.
O que é o duplo produto? Vou pegar um cantinho aqui para a gente fazer um resuminho do que é o duplo produto. O duplo produto, ele é a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Você pode utilizar o duplo produto como um parâmetro para a prescrição do exercício. Tá? Eu esqueci de comentar sobre isso. Além da escala de Borg, também o duplo produto. Tá? Então, VO2 máximo, frequência cardíaca, escala de Borg e duplo produto. Qual a vantagem do duplo produto? Porque o duplo produto é estimativa do esforço cardíaco. Então, se eu estou trabalhando com um paciente na reabilitação cardíaca, o mais interessante é utilizar o duplo produto na prescrição ou na avaliação do condicionamento desse sujeito. Por quê? Porque o que está me dizendo que a atividade que eu estou realizando, qual o esforço cardíaco ele está fazendo. E mais, além desse esforço cardíaco, ele me fala qual o consumo de O2 pelo miocárdio, que é o músculo do coração. Então, daí a importância de se utilizar o duplo produto na prescrição de exercícios que tenham no histórico, né, pacientes que tenham alguma alteração ou algum risco para o desenvolvimento de uma doença cardíaca, uma cardiopatia. Tá certo? Então, eu quis só voltar a esse ponto aí da questão 32, porque é um ponto que eu separei para a gente comentar e acabei me esquecendo durante o vídeo. Tá certo? Então a gente finaliza essa quarta parte do vídeo, dessa série de vídeos de fisiologia do exercício. Né? A gente está tentando colocar um vídeo toda quarta-feira, infelizmente quarta-feira passada não foi possível. A gente vai voltar a fazer com que o canal seja mais ativo, mas eu preciso, né, da sua inscrição no canal, eu preciso do seu likezinho e eu preciso da sua divulgação para que a gente continue fazendo esse trabalho de forma gratuita e ajudando você, como eu fui muito ajudado durante a minha caminhada nesses concursos aí da fisioterapia, por vídeos também pelo YouTube, tá certo, gente? Então, conto com a colaboração de vocês e até o próximo vídeo.